Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Eu já quero pedir para você estar se inscrevendo no meu canal e hoje nós vamos entender a respeito da fé comum e a fé salvadora. Lemos um versículo em Lucas, capítulo 1, versículo 28. O anjo entrou na casa de Maria para dar um anúncio da vinda de Cristo, do nascimento de Cristo através de Maria. E a primeira palavra que ele falou, salve, agraciada. Ele saudou e chamou Maria de agraciada. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Por que o anjo saudou Maria com agraciada? Agraciada porque achou graça diante de Deus. Maria não possuía graça em si mesmo, somente Jesus é cheio de graça. Em João 1:14. O que significa a graça? A graça é a misericórdia de Deus, a graça é o amor de Deus, a graça é a compaixão de Deus, a graça é um dom de Deus, a graça é um favor imerecido, não merecemos ser salvos através da graça de Deus, mas Deus se compadeceu de nós, teve de misericórdia, enviando o seu Filho. E nós lemos um versículo em Tito 1:11, que fala a respeito dessa graça, dessa manifestação gloriosa que Deus enviou sobre nós. O que vai falar? Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Quando fala de homem, refere-se também a mulheres. E muitas pessoas pensam que todas as pessoas receberam esta graça. Mas existe dois tipos de graça: a graça comum e a graça salvadora. A graça comum é para todas as pessoas, para os bons e para os maus. Jesus é benigno para com os ingratos e os maus. Tem um texto que fala em Mateus 5:45, Deus manda chuva para os injustos e para os justos. As pessoas que só têm essa graça comum, Deus dá livramento para tudo. Deus abre porta de emprego, Deus faz prosperar, Deus dá livramento. As pessoas viajam, sai de manhã, chega à noite sem salvos. Deus livra essas pessoas. Mas essas pessoas que têm essa graça comum não têm a graça salvadora. A graça salvadora é para aqueles que creem em Jesus Cristo. Tem um versículo que mostra que Jesus ele multiplicou 5 pães e alimentou 5.000 pessoas. Aquelas pessoas que estavam ali famintas, Jesus se compadeceu, teve compaixão e fez a multiplicação daqueles pães e alimentou aquelas pessoas. Ali foi o quê? A graça comum na vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas não serviam a Cristo, não creram em Cristo. Quando se alimentaram, foram embora. E a Bíblia também mostra um texto que Jesus curou 10 leprosos que pediu misericórdia. E ele derramou as misericórdias sobre a vida daquelas 10 pessoas. E quando aquelas 10 pessoas foram curadas, que eram pessoas leprosas, quando se viram curadas, fizeram o quê? Foram embora 9 pessoas. Jesus falou o quê? E Jesus falou o quê? Para um que recebeu a graça salvadora e ficou com Jesus,
adorou. A Bíblia diz que ele adorou. E Jesus disse: cadê os outros? Não era 9? Só esse samaritano voltou. A tua fé te salvou. Então, aquelas nove pessoas receberam só a graça comum, mas não quiseram ficar com Cristo, não creram para ser salvas. Somente aquele que creu, ele foi salvo. Então, duas coisas diferentes que nós precisamos meditar, que as pessoas precisam entenderem. E quando essas pessoas ouviram uma palavra falando a esse respeito da graça comum e a graça salvadora, qual é a graça que salva? Ah, eu quero ser salvo. Eu quero esta graça que salva. E essa pessoa vai passar a ter conhecimento de Deus para que, através da fé, possa receber a graça salvadora. É isso que as pessoas precisam ouvir. E hoje, através desses versículos, dessa palavra, o Espírito Santo pode alcançar pessoas, não somente tendo a graça comum na sua vida, somente para receber os bens para suas necessidades e virar as costas. Não. Receber os bens para suas necessidades, que Deus faz para todos, mas também ficar com Cristo. Amém? Já quero desejar a paz do Senhor e louvado seja Deus.